Graça e paz de nosso Senhor Jesus, compartilhando a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. E diz assim a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo explica aqui, de uma forma muito clara, sobre o que acontecerá no arrebatamento. Arrebatamento é tirar para si com violência, porque é isso que acontecerá quando Jesus nos chamar. E fala sobre os que dormem, chamado também como a primeira morte. Em Romanos 6,23 diz que a morte é consequência do pecado cometido no Éden, pecado da desobediência. Mas Deus nos dá o dom gratuito da vida eterna, em ou através de Cristo Jesus. Não devemos temer a morte, como afirma o apóstolo Paulo aqui. Será como um sono profundo. Vamos despertar assim que Jesus chamar. Como faz hoje um despertador, para a hora e o dia novo que começa. Assim fará Jesus. Em Tessalonicenses, no versículo 16, ele fala: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A diferença desse dia do que vivemos agora é que o dia do Senhor será pleno, maravilhoso e jamais se acabará. Acordaremos para a vida eterna. A morte ou esse sono profundo não será capaz de destruir a suprema felicidade de viver essa eternidade ao lado do Senhor Jesus. Cristo foi e é o nosso exemplo. Exemplo de vida, exemplo da sua morte, exemplo da sua ressurreição, e nos trouxe sua ascensão ao céu para viver pleno. Assim devemos segui-lo. E se dormirmos antes da sua vinda, é porque estamos prontos. Nós, na terra, viveremos momentos felizes, mas não podemos imaginar a felicidade que será nessa morada com Cristo. Não haverá mais choro, nem pranto, nem luto, pois será a vida eterna. Está em Apocalipse 21:4. Os mortos já são a igreja triunfantes, já concluíram a sua carreira, a sua missão na terra. Os fiéis que ainda estarão vivos na chamada, que é a igreja militante, que é aquela que combate ou defende ativamente uma causa, estão combatendo o grande combate da fé. Em 2 Timóteo 4,7 fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ninguém nesse mundo sabe se na volta do Senhor estaremos em qual condição.
Devemos ter ciência sempre que a cada dia devemos vencer um combate que será sempre com nós mesmos. A principal guerra é sempre conosco mesmo, com o nosso eu. Aprendendo a palavra, o que não está agradando a Deus, nos desfazendo para nos tornar um ser humano cada dia mais parecido com Cristo, até nós irmos para este sono profundo, ou então virá o arrebatamento, onde estaremos ainda vivos. Mas nós sempre teremos que estar pronto. Há uma só igreja. Uma já alcançou o objetivo, que são os que dormem, os que vão dormir até Cristo voltar. A outra continua combatendo para chegar no objetivo. Viver na eternidade com Cristo Jesus, ninguém redimido ficará de fora de tão esperado dia do retorno do Senhor Jesus. Em Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Porque é isso que devemos viver. Viver em Cristo Jesus, nos transformando, combatendo nosso próprio eu, para quando Ele nos chamar, nós ouvirmos. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então não importa se já estamos dormindo ou morremos, né, como se diz, ou se estaremos vivos. O importante é que todos nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quer dizer, eles estarão plenos, não terão mais pecados, não se deixarão mais levar pelas armadilhas de Satanás. E nós seremos transformados, os que estamos vivos. É claro, nós ainda estaremos ainda pecando, mas nós seremos transformados, que é o que diz a palavra. No 53, versículo 53, diz: porque é necessário que este corpo corruptível que nós estamos aqui hoje se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então todos nós seremos transformados. E continua dizendo: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Então, amados, eu sei que é muito difícil, é muito doloroso nós perdermos alguém. Mas se esse alguém está andando com Cristo e Ele o chamou, é porque ele estava pronto naquele momento. E nós que estamos vivos, quando ouvirmos a palavra de Deus, o ressoar da trombeta, com Jesus nos chamando, é porque estamos prontos também. No versículo 55, aqui de 1 Coríntios, diz, como nós diremos também: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é seguindo a Cristo que nós estaremos na eternidade com Ele, no gozo de alegria, de satisfação, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais morte.
Vamos lutar e vamos vencer, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.